na leitura oficial da palavra desta noite. Quero que você abra a sua Bíblia comigo e vamos fazer a reflexão desta noite sobre estes versos. Vamos tentar falar nesta noite o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. João está falando conosco quando ele inicia no verso 1, ele está encerrando a tratativa da primeira epístola de João. Nós já vimos aqui quais foram os aspectos que foram trabalhados, nós já vimos aqui o que foi pregado, o que foi ensinado, o que foi orientado, o que foi confrontado. Agora ele vem para poder iniciar o encerramento desta primeira epístola, iniciando dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. João está dizendo que crer em Cristo é a base da nossa comunhão. Ele está dizendo que crer em Cristo é um requisito indispensável para que nós possamos ter comunhão com Deus, possamos ter um relacionamento com Deus, possamos alcançar a graça do Senhor e sermos resgatados, sermos salvos. Ele está dizendo que não tem evangelho, não tem salvação fora de Jesus, não tem outro caminho a não ser com Jesus. Ele está dizendo uma palavra, ele está dizendo aqui para nós que crer é necessário. Sem crer é impossível, é impossível completar o objetivo que é do Evangelho. A palavra crer, ela aparece 3 vezes até esse capítulo da epístola, mas aparece 6 vezes. Do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai encontrar a palavra crer, falando sobre crer 3 vezes. E nesse capítulo, especificamente no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13, você vai encontrar essa mesma palavra 6 vezes. Ele dá uma ênfase maior sobre crer, sobre ter fé. Nós falamos sobre a natureza humana de Jesus, falamos sobre a divindade de Jesus. Agora nós estamos falando de fé, estamos falando de crer. O fato do cristão ter exercitado a fé em Cristo comprova-se de 3 maneiras. Eu quero compartilhar com você 3 maneiras que é comprovado o fato do cristão ter exercitado a fé em Cristo. A primeira maneira, a fé em Cristo comprovada pela nossa conduta. Você lê do versículo 1 ao versículo 5 e você vai entender. Como nascidos de Deus, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos o nosso próximo. Aqui o texto de João, além de confrontar os gnósticos que negavam que Jesus de Nazaré fosse o Cristo, que negavam a natureza de Jesus, que negavam a divindade de Jesus, que negavam o nascimento virginal de Jesus, João ele toma a fé, ele toma essa verdade em teste crucial de que Jesus é nascido de Deus, de que Deus o gerou, que de Jesus é nascido o crente, que de Deus é nascido o crente. Então nós vemos aqui essa primeira maneira de comprovar. Não tem como ser nascido de novo se não for através de Jesus. Não tem como passar por um novo nascimento se não for através de Jesus. No versículo 2, nós vamos ver aqui, dizendo o texto:
conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então não basta apenas crer, não basta apenas você, eu creio em Deus, creio em Jesus, eu acredito na ação do Espírito Santo, eu acredito na vontade de Deus, eu faço a minha oraçãozinha antes de dormir, faço a minha reza antes de dormir, faço a minha oraçãozinha antes das minhas refeições. Não basta isso se você não cumprir, não cumprir o que diz a palavra de Deus, não viver o que diz a palavra de Deus. O grande problema das pessoas na atualidade de hoje é justamente esse. As pessoas acham que creem em Deus, acreditam que creem em Deus, acreditam que servem a Deus, acreditam que agradam a Deus, até mesmo com suas boas ações, até mesmo com suas caridades, até mesmo com seus gestos nobres, porém se prendem a isso e acham que isso é o suficiente. Não honram a palavra de Deus, não vivem um evangelho de renúncia, não vivem um evangelho de busca, não vivem um evangelho que nega a si próprio, que toma a sua cruz e segue a Cristo, não vivem uma vida para a glória de Deus, não vivem uma vida para poder servir a Deus, não conseguem negar a sua carne, a sua natureza humana, não conseguem negar as suas próprias vontades, para que o nome do Senhor seja glorificado através de suas vidas. Então, João, do capítulo 4, do versículo 20 e 21, ele declara o inverso disso que nós estamos falando. Ele está dizendo que também pode-se dizer que aquele que ama a Deus, ama os seus filhos. E aquele que ama os filhos de Deus, ama a Deus. Olha o que ele falou aqui nos versículos 20 e 21 do capítulo 4, que é o inverso do que nós estamos falando agora. Ele diz assim, se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então nós temos que existem princípios que governam, princípios que regem a vida do cristão. E no versículo 2 ele diz: nós vamos conhecer, nós sabemos, nós identificamos aqueles que se dizem filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Parece ser algo fácil, mas você viver no dia a dia, que é o nosso grande desafio. Você viver a palavra, você viver o evangelho, você negar a si mesmo, você confessar os seus pecados, confessar as suas transgressões, você reconhecer o quão miserável, o quão frágil, o quão fraco você é, e você buscar a presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, entregar a sua vida para Deus, entregar os seus problemas para Deus, entregar as suas circunstâncias para Deus, e não priorizar isso como a sua fonte de inspiração para estar na casa de Deus, mas sim vir para a casa de Deus reconhecendo quem você é, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo os seus problemas, reconhecendo as suas limitações, vindo para a casa de Deus para poder prestar um culto de adoração a Deus, vindo para a casa de Deus para o servir, para o adorar, para o buscar, para exaltar o nome de Deus. Você vê que se todos tivessem essa consciência, nós não precisaríamos ter que marcar culto do milagre urgente, culto da cura divina, culto da prosperidade, porque nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo de Deus de agir e de trabalhar na igreja. Jesus, quando pregava, Jesus, quando se reunia com o povo, Jesus, quando se reunia com a multidão, ele não falava para as pessoas que estavam seguindo, para as pessoas que estavam acompanhando: volta amanhã, porque hoje não é reunião de cura, volta amanhã, porque hoje não é reunião da prosperidade. Ele não falava isso para as pessoas. A ação do Espírito Santo, ela fluía
a palavra era pregada, a oração era feita, virtudes saíam de Jesus, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, pessoas eram libertas. Então nós não precisamos de marcar data para Deus agir e fazer. Se nós nos conscientizarmos e viermos buscar a Deus, viermos adorar a Deus, viermos prestar o nosso culto para Deus, o Espírito Santo, Ele vai direcionar todo o trabalho, todo o mover, todo o agir. E a própria palavra do Senhor, ela nos garante que Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas situações, as nossas circunstâncias, e que se nós colocarmos nas mãos de Deus aquilo que nós precisamos, Deus fará, Deus honrará. Glória a Deus. É por isso que algumas pessoas ficam bicudas quando eu falo, não existe esse negócio de fazer campanha, eu estou marcando a data para Deus vir curar. Se Deus não quiser curar, se Deus não quiser fazer, como é que eu vou falar para o meu irmão? Fica firme aí, é assim que eles falam. Fazem 7 dias para tal propósito que Deus vai dar. Se Deus não é, quem eu sou para poder querer marcar a data para Deus abençoar você, abençoar a mim, abençoar a minha vida? As pessoas iam até Jesus, ouviam a palavra, se convertiam, adoravam, buscavam, se prostravam, e a ação do Espírito Santo, a ação do poder de Deus visitava cada um. O coxo levantava, o paralítico voltava a andar, aquele que era cego voltava a enxergar, aquele que era surdo voltava a ouvir, sem precisar de marcar reuniões ou de seguir protocolos humanos. Então eu espero que você me entenda. Eu não sou contra quem faz, eu não apoio. Mas eu estou te mostrando que se Deus quiser curar no culto na sua casa, Deus cura no culto na sua casa. Glória a Deus. Se Deus tiver que curar o seu câncer, espero que você não tenha, em nome de Jesus. Mas se Deus tiver que curar o câncer, se Deus que tiver que curar o caroço, se Deus que tiver que curar a leucemia, se Deus que tiver que curar a sua diabetes, você pode estar tomando banho, você pode estar lavando louça, que o Espírito Santo de Deus te visita e te cura. Você tem fé para isso? Você crê nisso? Glória a Deus. Então Amém. vamos parar com as nossas peregrinações gospel, de fazer tantos dias para tal coisa. Nós não podemos querer limitar a forma do Espírito Santo de Deus agir. Você pode estar sentado agora sendo ministrado e Deus está te curando, Deus está te restaurando, Deus está te libertando, Deus está quebrando cadeias na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. O seu culto, e o Senhor conhecendo a sua situação, o Senhor te abençoa. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos na sequência aqui. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Você abre a Bíblia no Decálogo e vai ver os 10 mandamentos. Coisa simples. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E assim vai. Não vai roubar o marido da outra. Não vai roubar a esposa do outro. E assim vai. Nós temos que viver isso. Nós temos que aplicar isso sobre a nossa vida. Quando Jesus usa a boca de João para poder falar, isso que nós estamos falando não é coisa nova. Ele enfatizou isso nos primeiros capítulos. Eu não estou trazendo novidade, eu estou trazendo algo antigo. Só que não está sendo praticado, não está sendo vivenciado, não está sendo feito. Amará o teu próximo para ti mesmo, amará o Senhor teu Deus. Ele não está trazendo novidade, ele está falando de coisa antiga, que já foi ensinada, que já foi orientada, mas não está sendo praticada, não está sendo vivenciada. É disso que ele está falando. Então, quando ele diz aqui, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, não é só decorar. Eu sei de cor
sei os 10 mandamentos de cor, eu sei o Salmo 23 de cor, o Salmo 91 de cor, o Salmo 22 de cor. Não é simplesmente decorar, é viver, é praticar, é honrar. Ele está falando isso. Por quê? Os seus mandamentos não são penosos. O que ele está dizendo com penosos? Ele está dizendo que o que foi pregado, o que foi ensinado, o que foi orientado, não é impossível de ser feito. Não é um fardo opressivo. Não é uma prática exaustiva. Não vai sugar todas as suas forças. É uma questão de se policiar. É uma questão de viver. É uma questão de entender e viver. Mas é tão difícil. Por que é tão difícil? Olha a geração que a nossa igreja está vivendo hoje. Olha o contexto que nós estamos vivendo hoje. Líderes barganham com a fé do povo. Líderes fazem esses trabalhos que você ouviu falando aqui agora, explicando sobre esses trabalhos, para quê? Para fazer você meter a mão no bolso e dar. Você tem que dar. São 7 dias, 7 tal coisas, para você ser abençoado. Eu já comentei aqui, não vou nem citar o nome da denominação. Uma vez eu era perturbado de espírito, desesperado. Eu entrei num lugar para pedir uma oração, estava com essa porta aberta, fizeram secretário, me ouviram, e depois que me ouviram, no meu desabafo, foi numa oração, me deram um envelopezinho e falaram: põe uma oferta aqui para a gente orar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, é difícil compreender isso, é difícil porque nós somos criados nessa cultura, nós somos criados nessa prática, nós somos ensinados nessa prática. Agora, confrontar isso que está vindo de anos, alguns acham que é até doutrina bíblica, entendem como doutrina bíblica. Confrontar isso e mostrar para você: você não precisa de 7 passos, de 7 dias. Se Deus quiser no primeiro, um dia, fazer. Você precisa de fé. Você precisa de convicção. Você precisa de se espelhar no exemplo do centurião. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Não, quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho fé, que se o Senhor mandar uma palavra lá, uma palavra, o meu servo será. Jesus olha para aquele momento, para aquela situação, fica maravilhado e fala: nossa, nem aqueles que estão andando comigo têm essa fé. Você entende? Como nós nos deixamos ser manipulados pelo sistema, pelas práticas. Eu estou afirmando para você, irmão, você vir aqui cultuar, receber instrução, receber a palavra, aprender é bênção, orar conosco é bênção, orar no coletivo é bênção. Mas você pode orar também na sua casa, orar no seu quarto. Deus vai estar te ouvindo do mesmo jeito. Amém, glória a Deus. Deus vai estar te ouvindo do mesmo jeito. Seu relacionamento com Deus tem que ser uma conversa de pai para filho. Quantos aqui são pais? Levanta sua mão. Vamos, irmão, respondendo a vez. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Como que você conversa com seu filho? Pensa. Como você instrui? Como você corrige? Como você ensina? Ou você que é filho e conversa com os pais? Como que você conversa? Como que é a sua liberdade de conversar? Como que é? É assim ou baseado nesse modelo que deve ser o seu relacionamento com Deus, a sua oração com Deus, o seu diálogo com Deus?
assim. Não precisa ficar acanhado, ficar tímido. Não precisa. Quantos aqui já chegaram no pai ou na mãe e falou, faz um vale aí, presta 50 aí. Tal dia eu te devolvo. Às vezes nem devolve, nem volta. O pai já está emprestando sabendo, perdi 50. Já se foi 50. Mas teve a habilidade de ir conversar, de pedir. Nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Temos liberdade com Deus. Abrimos o nosso coração. Falarmos as nossas verdades, os nossos temores, os nossos medos, confessarmos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, né? Confessarmos o dia ao Senhor. Hoje eu fiquei irado, hoje, se eu pudesse, eu esquentava a orelha de alguém, hoje eu fiquei fora de si, hoje, mas me perdoe, tem de misericórdia. Me perdoe, eu sei que eu quase perdi o controle da situação, ou talvez eu perdi o controle da situação, eu errei nisso. Desabafar com Deus, falar com Deus. A religião faz o fardo ser pesado. A palavra do Senhor diz que Jesus chama da vida em abundância, vida com alegria, mas vem um homem com um sistema doutrinário religioso, vem um homem com a sua cartilha religiosa, com regras, normas, impõe sobre você, e isso vai pesando na sua caminhada. Vai pesando. Exemplo disso, antigamente, o crente não podia ter televisão em casa. Nós já ouvimos vários relatos disso. Alguns irmãos compravam, escondiam dentro do guarda-roupa, fechavam a janela, a cortina. Se pudesse, colocava o colchão na janela para abafar o som, reunia a família, trancava a porta do quarto e ligava a televisão escondida. Hoje você liga a televisão, está cheio de evangélico lá. Canais pregando, falando, pedindo dinheiro, uma baboseira atrás da outra. Você viu tanto de coisa lá. Como os tempos mudam, como a mente da pessoa vai abrindo, ela vai entendendo as coisas. Vamos prosseguir. Finalizando essa questão. Caminhar na fé, estar na presença de Deus, não é penoso. É gratificante. A sua vida na igreja, a sua vida no culto, ela não pode ser, eu vou no culto, porque senão o pastor vai me cobrar, porque eu não vim no culto. Eu vou na escola bíblica dominical porque eu não entro no meu filho me mandando mensagem no WhatsApp, perguntando está tudo bem, senti minha falta. Eu vou no ensaio das irmãs porque eu não aguento ver a diaconisa Thaís cobrando, falando. Se você está nessa prática, para. Se você não tem prazer de estar na casa de Deus, tem alguma coisa de errado com você. Nossa vida aqui, ela não tem que ser por obrigação. Não tem que ser. Tem dia que você vai chegar aqui quebrado, cansado. Tem dia que você vai chegar aqui moído. Mas o fator de sentar aqui, ouvir o louvor, sentir a presença do Senhor, ouvir a palavra, o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, trabalhando no nosso coração, e daqui a pouco o cansaço foi embora, daqui a pouco a hora foi embora, o pregador não conseguiu terminar o sermão, e você está aí, nossa, mas já está acabando, mas já vai parar, porque não é um fardo estar na casa de Deus. Não deve ser assim. Obviamente, temos que ter um equilíbrio. Eu quero que você seja um fanático religioso de segunda a segunda da igreja. Vai curtir sua família, vai passear, vai viajar, vai ter vida, vai viver. Quinta-feira que vem, cineminha, nada perdedores. Vai viver. Não é pecado não, irmão. Vai comer uma pamonha no centro, cafezinho, uma pamonha. Isso é coisa de Deus. Vai tomar um caldo, faça com os nossos irmãos, vai viajar, vai na praia, vai visitar a família. Tem umas fotinhas aí de Paraty.
simpatia. Eu falei, esses irmãos estão muito abençoados, hein, Jesus? Os irmãos tirando férias e simpatia, coisa de Deus isso aí, irmãos. Você precisa de entender isso. Caminhar na fé não é uma escravidão. Caminhar na fé não é ser bicho do mato. Não. Viver o Evangelho é uma coisa gostosa, prazerosa. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios de Deus, não no fator de já estar. Eu estou falando cheio no sentido de derramando azeite, explodindo de felicidade, de alegria. Todas as minhas vidas no culto, as minhas ações, os meus trabalhos, o meu ato voluntário, ele não pesa. Ele não pesa. Eu fico até aborrecido quando eu não consigo vir. Fico sentindo, sabe? Não tem filme, não tem seriado, não tem nada que vai me consolar. Eu fico sentindo, faz bem sinto, não consegui. Porque eu entendo quão gostoso é. Então, irmãos, quando você entende isso, quando você vivencia isso, quando você vive isso, perder um culto para você é um motivo de tristeza, ainda mais quando você escuta as notícias. Rapaz, você perdeu. Nossa, o culto aconteceu. Eu fiquei sabendo. Bom, você perdeu. A nossa jovem promissora da igreja tocou mais um no violino. Meu Deus, eu perdi. Mas o Senhor foi tão bom que está lá no YouTube, irmãos. Glória a Deus. Está no YouTube. Você viu lá no YouTube? Está no YouTube. Filmaram, está registrado esse momento maravilhoso. Quando você entender isso, não vai ter crise, não vai ter problema de saúde, não vai ter problema familiar, não vai ter problema no serviço, não vai ter problema nenhum, circunstância nenhuma que vai roubar a alegria de você estar na casa de Deus. Glória a Deus. Amém. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Estou ficando velho, Fernando, o negócio está feio. Eu vou trocar de Bíblia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Guardar o mandamento de amar os irmãos é possível por causa da vitória que o cristão tem sobre o mundo. Quando ele fala vence, está falando um tempo presente, implica em batalha contínua. Vitória que vence. Aqui o verbo indica a certeza da vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. Conscientize isso na sua mente, grave isso. Você está vivendo um pós-guerra. A guerra já foi ganha. Jesus Cristo já nos deu a vitória. Amém. E o diabo que perdeu, que está furioso, o que ele puder fazer para te atrapalhar, mas você já está derrotado, para poder te desvirtuar, para poder roubar a sua bênção, para poder te afligir, para poder te desmotivar, te desanimar, ele vai fazer. Ele já perdeu, mas o estrago que ele conseguir fazer é como aquele exército que já foi derrotado. Tem 5.000 soldados armados do outro lado, e eles estão com 100 ali e dizendo: vai atirando, nós vamos morrer sozinhos, não levar uns com a gente. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já falamos aqui sobre o novo nascimento, já tratamos sobre o novo nascimento. Não dá para vencer o mundo se não for nascido de Deus. Se não nascer de novo. Se não mortificar a carne. Se não passar pelas águas. Se não nascer do Espírito. Da água e do Espírito. Se não tiver esta aliança, esse compromisso com Deus. Não dá para vencer o mundo. Não tem condições de você vencer o mundo. Não, eu sou malandro, eu sou vivido, eu tenho experiência. Cuidado. Tem
tanto malandro no mundo que a maioria está tudo preso, que é tudo malandro, entendido, vivido, experiente, tinha conhecimento, e muitos malandros mortos. Cuidado. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus crer ser Jesus o Filho de Deus? Mais uma vez, João, ele reafirma a origem de Jesus. Ele está falando do enviado de Deus. A Bíblia prova, a Bíblia comprova. No Antigo Testamento tem os profetas anunciando a vinda de Cristo. No Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. Não, em Gênesis já aponta para a vinda de Cristo. Já aponta para a vinda de Cristo. Os profetas falaram da vinda de Cristo. Então João, ele está aqui revalidando, ele está falando novamente de Jesus nascendo da Virgem, sendo homem, natureza humana, forma humana, corpo humano, mas sendo 100% de Deus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado aqui na terra. Vamos prosseguir, senão não tem como mudar. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. Água e sangue. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, agora é o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo no batismo com Jesus. No batismo de Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então nós vemos esse relato do Espírito Santo descendo sobre Jesus no momento do batismo. O batismo e a morte de Cristo. Nós vemos a tipificação da água e do sangue. O sangue, quando perfuraram Jesus, que escorreu do lado de Cristo na cruz. Saiu água, saiu sangue. Nós vemos esses exemplos. João 14, 26. Olha lá o que diz João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, quando aqui fala no versículo 6, aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. O que ele está dando a entender? Purificação, redenção. Sacramento do batismo e da ceia do Senhor. Cristo veio por intermédio de um batismo que o destacou e associou o seu ministério com a justiça. Mas por meio do sangue, por meio da sua morte, ele pagou a penalidade devida pelos pecados do mundo. Então a água tipificada, ela limpa, ela dá um novo nascimento, e o sangue regenera. O sangue foi o preço, o valor alto que foi pago por Cristo Jesus. Versículo 7. Deixa eu correr aqui para o tempo. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai está falando de Deus. A palavra está falando do Verbo, que é o próprio Cristo. Evangelho de João diz que o Verbo é o que? A palavra. E o Espírito Santo. Esses três são um. O que ele está dizendo aqui? Alguns estudiosos dizem que esse versículo foi acrescentado. Cientificamente, nenhum manuscrito contém a adição trinitária antes do século XIV. Alguns dizem que esse versículo nunca foi citado nas controvérsias sobre a doutrina da Trindade nos primeiros 450 anos da igreja. São teses, são teorias. Mas nós vemos a ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Durante a trajetória, durante o Evangelho, nós vemos a ação da Trindade. Nós vemos a forma de agir. Deus, o Criador, fala, o Verbo Cristo, que faz o Espírito Santo, o sopro, a ação de Deus, fazendo, criando, desenvolvendo. Versículo 8. E são os três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Os três são unânimes num só propósito. A Trindade das testemunhas fornece um só testemunho, isto é, que Jesus Cristo veio na carne para morrer pelo pecado, para que os homens pudessem viver. Versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Filho. Quando fala do testemunho, Ele fala de um testemunho triplo. É tudo o que os homens precisam. Olha lá, Deuteronômio 19:15. Abre comigo aí, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Olha o que diz Mateus 18:16.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. João 8,17. Nós estamos falando aqui versículos que falam, dão ênfase sobre testemunha, não especificamente dentro do contexto, mas que estão fazendo apontamento sobre 3. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Então, para nós encerrarmos aqui, porque nós estamos meditando nesta noite, quando no versículo 8 ele fala, são 3 os que testificam na terra. Ele está falando, de 3 testemunhas. Aí o versículo 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 10 ele está dizendo: o testemunho não é só externo, mas também interno. Aquilo que para os outros é externo, para o crente é experimental. Quando ele fala aqui no versículo 10 ainda, o faz mentiroso, ele está falando do incrédulo, faz de Deus um mentiroso no que se refere todo o seu plano de redenção, quando ele não crê, quando ele nega, aquele que não dá crédito, ele está dando esta ênfase. E o versículo 11, quando ele fala no versículo 11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Ele está dizendo que o conteúdo do testemunho externo e interno é que Deus deu o seu divino Filho para que os homens pudessem ter vida eterna. E o versículo 12 ele está querendo dizer que o versículo 12 praticamente é uma dedução do versículo 11. Se o Filho tem vida, então aquele que tem um Filho também tem vida. Amém, meus irmãos? Terminamos em cima do horário. Bem em cima do horário. Você recebe essa palavra? Diga amém. Glória a Deus.